Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda postagem de vídeos dessa semana. Hoje, quinta-feira, 10/9/2020. E nós vamos, então, começar essa quinta-feira aí com os vídeos e vamos começar com geografia, tá bom? Amanhã tem live, eu vou corrigir as atividades que eu já deixei programadas lá no Educare e vou dar continuidade aqui agora, tá bom? Em geografia. Então, nós vamos começar lá na página 7. Já iniciei o volume 2, então nós vamos prosseguir aqui. Nós estamos falando do Brasil, né, da porteira para dentro. A gente está falando um pouquinho sobre os ambientes urbanos, ambientes rurais, foi o que foi falado, né, no último vídeo. E a gente vem falando um pouquinho da questão da organização do espaço rural. A gente viu como que se organiza o espaço urbano e também vimos como se organiza o espaço rural. Então, ainda falando sobre isso, nós vamos falar um pouquinho dos domicílios do campo. O que que a palavra domicílio nos remete? Domicílio, moradia, né? A gente vai fazer essa associação. Então, vamos ver o que que o livro traz, então, sobre esse assunto. Página 7, marca-textos em mãos. É possível perceber que os moradores do campo, assim como suas moradias, podem apresentar características diferentes daquelas do espaço urbano. No espaço rural, existem vários tipos de domicílios. Aí vem falando lá pra gente. Domicílio local, com uma estrutura separada e independente, composta por um ou mais cômodos, com o objetivo de servir de moradia a uma ou mais pessoas. De acordo com a sua localização, ele é classificado como domicílio de situação urbana ou rural. Todos nós aqui moramos num domicílio urbano, correto? O que faz então, professor, ele ser um domicílio rural? A princípio, ele já tem que estar no meio rural. E quais são as características do meio rural? As casas são separadas umas das outras, presença marcante da vegetação, não há asfalto, não há o trânsito, né? Não há muitas construções. Então, essas são as características rural, características do campo. E o que são cômodos de uma casa? Nossa casa, geralmente, ela é composta por quartos, sala, cozinha, banheiro, 1 ou 2, né? Algumas têm copa, outras não. Garagem, área de serviço, que é a área de tanque ali. Os cômodos de uma casa, eles vão agregar ali a família que mora ali naquela residência. Então, na minha casa, por exemplo, é uma casa que tem 3 quartos, certo? Tem casas que tem 2 quartos, tem casas que possuem 4 quartos. Cada quarto desse é classificado como um cômodo da casa. Tá? Então, os cômodos vão ser as repartições que estão dentro da moradia, dentro da sua residência. Então, retomando aí no segundo parágrafo, no espaço rural existem variados tipos de domicílios e construções, que são diferenciados em relação ao espaço que ocupam, grandes, médios e pequenos, e sua atividade produtiva. Alguns apresentam-se em locais mais isolados, ou seja, distantes de outros domicílios, e outros aglomerados, assim como nos espaços urbanos, com casas próximas umas das outras. Então, vamos grifar esse segundo parágrafo aí, no espaço rural até outras, por quê? Tá falando pra gente os tipos de domicílios. Falaram pra gente que eles podem ser pequenos, médios ou grandes, e que eles podem ficar em locais isolados, né? Ou seja, distante uns dos outros, como é no caso dos domicílios na área rural, ou podem ser aglomerados, como a gente está acostumado a ver aqui na cidade, na parte urbana, né? Os aglomerados rurais podem ser de 3 tipos. Isso aqui é de suma importância. Podem ser povoado, núcleo e bairro rural. Claro que a gente vai grifar, né? O terceiro parágrafo também, que fala pra gente os 3 tipos
de aglomerados que a gente pode encontrar na zona rural, que é o povoado, o núcleo e o bairro rural. Vamos falar um pouquinho do povoado, então. O que vem a ser, então, o povoado? É uma área caracterizada pela existência de um número mínimo de serviços, como uma escola que oferece os primeiros anos do ensino fundamental, posto de saúde, templo religioso, que é a igreja, comércio ou equipamentos para atender os moradores do próprio povoado ou de áreas rurais próximas. Seus habitantes exercem atividades econômicas no próprio aglomerado ou fora dele, né? Então, vamos grifar o que é o povoado, porque ele está falando para a gente as características desse tipo de aglomerado, né? Desse tipo de aglomerado rural que recebeu o nome de povoado. Então, ele vai ter um número mínimo de serviços, como escola, posto de saúde, uma igreja, um comércio ali para atender às necessidades dos moradores daquele aglomerado rural, do povoado ou dos povoados próximos, né? E uma característica forte é que os seus habitantes exercem suas atividades econômicas, ou seja, eles trabalham tanto no povoado, tá? Ou como nos povoados próximos. Aqui embaixo a gente tem uma imagem que nos povoados, normalmente, as casas são mais próximas umas das outras. Então, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, são casas que estão próximas umas das outras, porém, olha a rua deste aglomerado povoado. Não tem asfalto. Isso é uma característica de zona rural, tá? Então, o povoado, ele vai oferecer os serviços básicos para um povoado ali viver e ter as suas necessidades atendidas. Na página 8, a gente vai falar do núcleo. O núcleo, ele é um aglomerado rural ligado a um único proprietário do solo, podendo ser uma empresa agrícola, uma indústria, uma usina, uma fábrica, que possui caráter privado e empresarial. Então, o núcleo, ele vai ser de uma pessoa que vai ser responsável por aquele aglomerado, tá? Então, geralmente, é uma empresa, uma indústria ou uma empresa agrícola que estabeleceu. Lembrei do Bernardo Soares agora, Bernardo Soares Braz. Então, o núcleo, ele vai atender, né? Ele vai estar ligado a um único proprietário. Então, geralmente é o dono de uma empresa, de uma indústria, que vai fixar a sua empresa ali naquele aglomerado, vai receber o nome de núcleo. Por quê? Porque é ele que vai ser responsável por todas as atividades que são exercidas ali no núcleo. Então, vamos grifar núcleo também, por favor. Então, até empresarial, tá? E para finalizar aí, o último aglomerado são os chamados bairros rurais, que costumam ser habitados por pequenos proprietários. O trabalho nessas áreas é feito principalmente por mão de obra familiar, uma vez que a população normalmente tem pequenas plantações, como hortas e criações de animais, como porcos, galinhas, para o consumo da família. Então, aqui, olha, os bairros rurais, eles vão ser erguidos, né, pelos seus próprios proprietários, certo? Pequenos proprietários que vivem ali. Então, é um bairro, são bairros rurais formados por pequenos proprietários que vivem principalmente da mão de obra familiar, né? E que tem pequenas plantações, pequenas criações de animais que eles usam também para o seu próprio consumo, tá? Então, olha, percebam que há diferenças entre os três aglomerados que eu falei com vocês aí. O povoado, ele vai ter os atendimentos básicos ali, tá? E as casas vão até ser próximas umas das outras. Mas vai ter ali uma escola, um comércio, uma igreja, para atender as necessidades ali daquele povoado, que muitas vezes os seus habitantes trabalham ali ou fora, né, nos povoados próximos. Temos o núcleo,
que é responsabilidade de apenas uma pessoa, que no caso aí vai ser o dono de uma indústria, de uma empresa agrícola, de uma fábrica, que vai estabelecer os trabalhos ali e ele será o responsável pelas atividades econômicas que vão acontecer no núcleo. Quando a gente pensa no núcleo, a gente pode pensar que os habitantes do povoado podem ir trabalhar no núcleo, tá? Por quê? Eles podem trabalhar no povoado, mas eles também podem trabalhar nos povoados vizinhos, né? Nos aglomerados vizinhos. Então, dá a entender que eles também podem sair do povoado para trabalhar no núcleo, por exemplo. E os bairros rurais, eles vão ser bairros formados, né, por pequenos proprietários que vão trabalhar com a mão de obra familiar, vão ter pequenas plantações, pequenas criações de animais, que muitas vezes serão usadas para o seu próprio sustento. Então, os chamados bairros rurais, nós vamos grifar de os chamados bairros rurais até família, tá? Que falou um pouquinho aqui das características dos bairros rurais. Então, nós temos duas imagens aqui. A primeira vem falando do núcleo rural em ambiente de Tamandaré, no Paraná, tá? Olha para vocês verem. Realmente, a gente não vê nenhuma casa, a gente vê o quê? Parece que é uma plantação, né? Bem cuidada, por sinal. Então, é um lugar onde as pessoas vão para trabalhar. E já na foto abaixo, a gente está vendo um bairro rural localizado em Avaré, em São Paulo. À direita, a gente vê a visão via satélite do bairro. Então, aqui, ó, na parte direita, a gente vai ver uma visão de satélite, né? E mais aqui à nossa esquerda, a gente está vendo como que é ali no dia a dia deles, né? Olha que plantação linda aqui, provavelmente alface, cebolinha, né? Que são pequenos proprietários que vão lidar aqui nos bairros rurais. Bom, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre os 3 tipos de aglomerados rurais, né? Qualquer dúvida vocês possam ler de novo, assistir aí o vídeo também. E eu vou deixar, então, o Aprendendo Mais, que está na página 9, vocês vão ler aqui para mim esse gráfico que está aqui. Em seguida, responder a questão 1 e 2, que está na página 10, e vão fazer o antes de seguir para mim também, que é a questão 4, 5 e 6, que está na página 10 e 11, tá bom? Finalizo por aqui Geografia. Um beijo e até a próxima.